Então, eu passo a palavra ao candidato professor Flávio. Boa noite a todos, a todas. Quero aqui na pessoa do meu amigo, presidente da CITA, Roberto Toshio Sato, saudar a todos os presentes e saudar a CITA por importante iniciativa. Sou candidato a deputado federal por entender que o Brasil precisa de melhorar a representação na Câmara Federal. Não me julgo melhor do que ninguém, mas entendo que há um rebaixamento do Congresso Nacional para a discussão de alguns temas que eu considero temas fundamentais, principalmente no que tange a questão da educação brasileira. Nesse sentido, eu sou candidato não só por isso, mas acho que a ausência de um debate sobre educação no Congresso Nacional e o envolvimento da sociedade brasileira nesse tema traz muito prejuízo para o Brasil. Os países mais desenvolvidos do mundo aplicam, em média, de 10% a 15% do seu produto interno bruto em educação. O Brasil apenas 5,5%. Então nós não vamos construir uma nação democrática, justa, se nós não propiciarmos a todos os brasileiros um ensino, uma educação de qualidade. O deputado federal, ele não pensa só na cidade, ele pensa no Estado, mas pensa principalmente no país, que deve pensar numa política mais geral da defesa do território, da inserção do Brasil no mundo globalizado, da sua relação dentro do continente, e isso eu acho muito importante. Então o deputado federal tem que pensar numa série de coisas, mas como eu coloquei como tema o deputado de educação, eu acho que há uma necessidade de um grande debate no Brasil, e como deputado, se eleito for, eu quero travar um grande debate acerca do ensino de tempo integral e da educação de qualidade no Brasil para todas as pessoas, independentemente da sua posição social. É isso, obrigado. Muito obrigado. Pergunta será feita ao candidato Flávio. Quais são seus candidatos a presidente, governador e senador? Se possível, justifique. Como todos sabem, eu sou do Partido dos Trabalhadores e eu defendo os meus candidatos. Eu não sou daqueles que é de um partido e defende outro, né? Eu acho que o partido é importante. Então, a minha presidenta é a Dilma, o meu governador é Alexandre Padilha e o meu senador é o Eduardo Suplicy. O PT não é nem uma questão que eu coloco, mas num debate com a Clara Sharp, esposa do Carlos Marighella, já está com 85 anos, tive a honra de fazer uma discussão, e ela colocou que o Partido dos Trabalhadores, para o Brasil, foi o instrumento mais importante que surgiu na década de 80. O partido que chegou à presidência da República, primeira vez que um trabalhador, né, um nordestino, um trabalhador, um retirante, chegou à presidência da República e dobrou em 8 anos o número de universidades federais no Brasil, triplicou o número de institutos técnicos federais no Brasil e tirou da linha da pobreza absoluta 32 milhões de pessoas. Acendeu a classe média 45 milhões de pessoas. Eu quero dizer que eu não conheço nenhum país que não seja o Brasil. Até porque isso é uma coisa que eu tenho também, é medo de andar de avião. Eu ando de avião 2 horas, para mim já está bom, eu estou cansado. Mas eu conheço bem o Brasil.
E quem conhece o Brasil, o Norte, o Nordeste, o Norte de Minas Gerais, os bolsões de miséria no Brasil, sabe o que representou e o que representa os avanços significativos do Partido dos Trabalhadores e a gestão exitosa do presidente Lula e da presidenta Dilma. Então, por isso que eu estou justificando o meu voto, primeiro que é do meu partido, segundo pelo êxito e pela defesa intransigente dos interesses do Brasil. Candidato Flávio. No mês passado, a Lei Maria da Penha completou 8 anos e garantiu importantes conquistas para a sociedade. No entanto, a violência doméstica ainda é uma realidade muito comum e muitas mulheres agredidas não registram boletim de ocorrência contra os seus companheiros por medo ou por outros motivos. Qual a sua opinião sobre a questão e o que deve ser feito para que os agressores sejam punidos? Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela trata com rigor a violência contra a mulher. Então não é um problema da lei, o problema é da aplicação da lei, porque existe, e nós sabemos disso, um machismo que impera muito, inclusive nas delegacias, no judiciário. Muitas vezes esses agressores ficam impunes. Eu acredito que é um processo cultural, né? A nossa sociedade precisa caminhar muito para entender que ninguém deve agredir ninguém, independentemente de ser do sexo masculino ou do sexo feminino. O que precisa é a sociedade reagir e exigir que a lei seja verdadeiramente cumprida. Existe uma lentidão, tanto da chamada autoridade judiciária, que apura, como também na punição dos agressores. Isso não é só contra a questão da mulher, é qualquer coisa. E nós sabemos que o judiciário no Brasil, às vezes, se protela muita coisa. Então acaba muitas vezes, quando se apura totalmente, esse crime já prescreveu. Aí o agressor fica impune e começa, né, a agredir novamente. Mas isso é a sociedade que nós temos. Mas eu acredito que a Lei Maria da Penha é um passo muito importante, né? Porque é inadmissível que alguém seja agredido por ser mais fraco, por ser mulher. E a agressão não é só contra a mulher, é contra negros, é contra jovens, é contra crianças, é contra idosos, né? É contra aqueles que muitas vezes não têm onde recorrer. E essa questão, muitas vezes, da mulher não ir à polícia, ou da companheira não é a polícia, até porque muitas vezes, quando chega uma delegacia de polícia, infelizmente elas são maltratadas e tem um machismo muitas vezes que impera ali na frente e dificulta a apuração desse delito. Então eu acho que é preciso a gente ter mecanismos, né, entidades que se organizem num sentido para que não seja banalizada essa questão da violência contra a mulher. É isso que eu penso. Candidato Flávio, 2 minutos para suas considerações finais. Eu já saudei a todos, quero saudar aqui os meus colegas, o Dudu da Rainha, Alexandre Rodrigues, Alexandre Rufino, Alex e Té. Eu acho que, Dudu, você colocou aquela questão do casamento, é algo que não é uma resposta. Não, que tem questões políticas, né? As pessoas têm que assumir o que pensam, né? Eu acho que quem não assume o que pensa, eu acho que não é honesto. Mas eu gostei muito da resposta do Papa Francisco, que se demonstrou uma pessoa extremamente equilibrada. Nós temos um Papa muito importante para o mundo e para os católicos. Quando foi perguntado a ele, ele falou assim: quem sou eu se Deus deu a liberdade para as pessoas para proibir alguma coisa? Então eu acho que é por aí que a gente tem que nos pautar, né? Sem fundamentalismo, sem achar que nós somos responsáveis de mudar o mundo. Eu acho que nós vivemos num mundo com muitas contradições. Acho que o deputado federal ele tem que ter capacidade política de entender que o seu papel, embora seja importante, mas é muito limitado. Não é o presidente da República que manda no Brasil, não é o deputado federal que manda no Brasil, são as forças econômicas gigantescas que elegem 80% do Congresso Nacional,
seja na Câmara e seja no Senado. São essas pessoas que ditam as normas. Se você aqui agora você tem um presidente mais progressista, ele pode ter uma política mais social de avanço, mas não vão ser ingênuos, né? Não é assim. E o Brasil, esses setores organizados são muito fortes, muito fortes. Por isso que eu tenho muita clareza e vou defender com tudo pela eleição da presidenta Dilma. Nós não podemos simplificar o que não é simples. Não é fácil governar o Brasil. Os antagonismos, as forças conservadoras no Brasil são forças terríveis e tem peso na política nacional. Então, nesse sentido, eu quero ser deputado federal, não para bater de frente, mas para fazer um grande diálogo nacional, que se o Brasil precisa aumentar os seus recursos de educação, é preciso que os setores produtivos, os grandes abastados, abram mão um pouco das suas riquezas, para que nós possamos construir uma educação de qualidade para todos, para a libertação das pessoas através do conhecimento. Quero agradecer a Cita pela oportunidade e dizer que isso é uma demonstração de cidadania e de patriotismo. Eu defendo a democracia como um bem fundamental da humanidade. Eu sou meio Zé Celso Martinez, né, quando as pessoas colocam muito essa questão do justiçamento das pessoas. Eu acho que malandro tem em todo lugar, não é só na política, em qualquer lugar. Mas eu quero reafirmar aqui que se existe um instituto, existe uma lei do financiamento privado. Eu quero dizer que eu sou a favor do financiamento público, mas acredito também que o Congresso que está aí e nem o que vai entrar não vai fazer essa reforma. Essa reforma só se for possível uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Quero aqui pedir desculpa por eu excedi no tempo, mas dizer que para mim é uma grande satisfação ter vindo aqui na Cita e com pouco tempo poder compartilhar com vocês daquilo que eu verdadeiramente acredito. Obrigado.